Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no último programa fizemos a introdução a este livro que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. É a segunda carta que ele escreve a esta igreja. E ele aqui vai trazer várias recomendações. Nós tivemos a analisar a pessoa de Deus, como Paulo se apresenta como apóstolo, apresenta também as suas credenciais, assim como também ele apresenta Timóteo, seu fiel companheiro. Por isso eu gostaria de começar a olhar para este texto bíblico vendo o verso 3. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e de toda a consolação. Temos aqui esta bela expressão que o apóstolo Paulo apresenta acerca de quem Deus é. Deus é esta personagem, esta pessoa que tem misericórdia para dar e consolação. E ele vai apresentar Deus como este Deus que encoraja, este Deus que anima, este Deus que consola aqueles que estão abatidos e tristes. E por isso mesmo ele apresenta este Deus de misericórdia e Deus de consolação. Mas eu gostaria de continuar a olhar para o verso 4 deste capítulo 1 deste livro de 2 Coríntios. E diz assim a palavra de Deus: É Ele quem nos conforta de toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em alguma angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui vemos esta forma de relacionamento. Por um lado, os cristãos recebem a consolação da parte de Deus, mas essa consolação que eles recebem da parte de Deus não é estanque, não deve ser guardada de uma forma egoísta. Não, esta consolação que recebemos da parte de Deus serve para nós consolarmos outros que estiverem em angústia. Então aqui temos um segredo fundamental do cristianismo. Nós cristãos somos canais da graça e da misericórdia de Deus. Somos canais da consolação de Deus para o mundo e não reservatórios estanques que enchem e nunca ficam completos. Nós temos que ter este entendimento da vida, senão tornamos-nos consumidores e não realmente canais de bênção para os outros. É essencial que você e eu entendamos que a nossa vida espiritual deve servir para abençoar outras pessoas. Infelizmente tenho verificado que muitas vezes há pessoas que estão sempre dispostas a receber, mas muito poucas vezes dispostas a dar. É necessário que entendamos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que é melhor dar do que receber. E aquilo que Jesus Cristo também nos disse quando ele afirmou que ele veio para servir e não para ser servido. E nos deixou isso como modelo para a nossa vida. Por isso é importante para nós entendermos, para nós podermos partilhar essas experiências, primeiro sermos nós consolados, primeiro sermos nós objeto da misericórdia de Deus. Então, dessa forma, podemos consolar os outros, podemos ser esses canais para transmitir graça e bondade àqueles que nos rodeiam. Continuando a olhar para o texto bíblico, o verso 5 nos diz o seguinte: Porque assim, com os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. Aqui temos então a razão do nosso consolo, a razão do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu para a nossa consolação. Cristo sofreu para que a nossa alegria pudesse ser completa. Cristo sofreu para que realmente nós pudéssemos ter uma vida e uma vida abundante, para que pudéssemos experimentar a salvação que só provém do próprio Cristo. E o próprio apóstolo diz
que, pegando nesse modelo, pegando nessa atitude de Cristo, nós devemos fazer da mesma forma. Se sofremos, esse sofrimento deve trazer consolação, conforto àqueles que nos rodeiam. E não o contrário. Muitas vezes eu vejo pessoas que estão em sofrimento e, em vez de consolarem outros com isso, criam amarguras, criam ressentimentos, criam atitudes que realmente fazem com que as pessoas se afastem. Quando, na realidade, essas pessoas poderiam, em Cristo, buscar as forças para ser consolação para outros. É verdade que tenho também vivido com pessoas que estão em grande sofrimento. Pessoas que muitas vezes estão a viver situações de doenças terminais, mas que são pessoas que são consolo e conforto para quem os rodeia, apesar de eles estarem a viver situações de grande sofrimento. Eu creio que isso só é possível pela graça de Deus, pela possibilidade de Deus estar a agir no seu coração. Há alguns meses atrás tive o privilégio de acompanhar um homem que estava a viver um período de grande sofrimento. Ele tinha um tumor cerebral e estava já em fase terminal. E fui visitá-lo ao hospital e, enquanto nós conversávamos, ele me falava acerca dos programas que eu via, o programa do Som do Livro que ele ouvia, e como isso servia de grande consolação para si. E ele transmitia essa consolação, esse conforto que ele recebia através do programa O Som do Livro, e ele transmitia-o aos seus familiares. E isso realmente estava a servir de consolo, de conforto para quem estava a acompanhar essa situação tão dolorosa. Não retirou a situação, essa pessoa faleceu poucas semanas depois, mas de alguma forma podemos consolar o nosso coração, percebendo que ele teve um encontro real com Cristo. Ele teve essa relação com Deus e pode neste momento estar na presença de Deus, porque entendeu que o sacrifício de Cristo era suficiente para perdoar todos os seus pecados. Então, você que me está a ouvir e talvez está a viver um período de dificuldade, um momento de sofrimento, talvez você possa utilizar esse sofrimento, essa situação difícil, para consolar aqueles que o rodeiam. Eu gostaria de continuar aqui no texto bíblico, ele ainda tem tantos ensinamentos para nós, e eu gostaria de ler o verso 7 agora, e diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como somos participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Realmente, mais uma vez, o apóstolo Paulo liga esta ideia de sofrimento à consolação. E muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com o sofrimento, porque não percebemos que a consolação está intimamente ligada com o sofrimento. Nós só necessitamos de ser consolados quando estamos em sofrimento. Quando tudo está bem, não há necessidade de consolo. Quando as coisas correm bem, nós não necessitamos de ser confortados. Mas nós só experimentamos o consolo de Deus, o conforto de Deus, quando passamos por situações dolorosas. Então, podemos entender que esse consolo, essa consolação que só Deus dá, só provém quando nós estamos nos momentos difíceis. E eu espero sinceramente que você receba de Deus o consolo nesta fase da sua vida. Se está a passar uma fase difícil, então receba neste momento o conforto e consolo que só Deus pode trazer. O verso 8 prossegue a dizer: porque não queremos, irmãos, que ignorais a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. É interessante ver as Escrituras como elas são bastante transparentes, são bastante verdadeiras na forma como abordam o sofrimento humano. Infelizmente, às vezes ouvimos determinados grupos religiosos a fazer apelo dizendo que os cristãos não têm sofrimento. Eu quero dizer que provavelmente por essa perspectiva, talvez o apóstolo Paulo não seria então cristão, porque ele aqui revela o grande sofrimento que ele teve. Eu quero dizer que o sofrimento não é algo que desaparece com o facto de sermos cristãos. Talvez você é um cristão e está a viver em angústia, mas se calhar aquilo que lhe tem ensinado é que você é falto de fé ou que você está a viver se calhar em pecado. Eu quero dizer que esse não é o ensino das Escrituras. A Bíblia nos mostra claramente que mesmo os cristãos mais piedosos, os cristãos mais cheios de fé, passaram por períodos de sofrimento tremendos. E temos aqui o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Ele diz que o sofrimento que lhes sobreveio na Ásia foi ao ponto de quase desesperarem da própria vida.
desistirem da própria vida, pois era extremo o sofrimento que eles estavam a viver. E realmente é importante nós entendermos isso, porque se não compreendemos este aspecto da vida cristã, provavelmente vamos viver frustrados, pensando que mal fiz eu a Deus, a minha fé é fraca, que pecado está escondido na minha vida, quando na realidade não é nada disso que está a acontecer. Então é necessário nós compreendermos que o sofrimento faz parte da vida. É algo que está inerente à nossa existência e que Deus muitas vezes transforma esse sofrimento em consolação, em conforto, mas mesmo assim passamos pelo sofrimento. E passar pelo sofrimento não é sinónimo de falta de fé. Passar pelo sofrimento não é sinónimo de pecado na nossa vida. Sofrimento muitas vezes são circunstâncias, são pecados sim de outra pessoa para conosco, mas são situações que Deus permite na nossa vida para nós crescermos espiritualmente. Então eu gostaria de deixar esta palavra de consolação, porque muitas pessoas nos têm telefonado e escrito, pois estão a frequentar comunidades ou igreja onde apelam dizendo que o cristão não tem sofrimento, ou o cristão tem sempre saúde, ou o cristão tem sempre tudo a correr-lhe bem. E não é verdade. As Escrituras não falam assim. Muitas vezes as circunstâncias são adversas, muitas vezes as circunstâncias são terríveis, muitas vezes os cristãos sofrem e é necessário então apelarmos a Deus, voltarmos os nossos olhos para Deus e clamar por socorro. Como dizia o salmista, de onde vem o meu socorro? E levo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Então clamemos a Deus, pois Ele é o Deus que consola, mesmo no meio do sofrimento. Muitos desses pregadores atuais, desses comunicadores que dizem falar em nome de Deus, certamente teriam retirado das páginas da Bíblia um dos salmos mais bonitos que a Bíblia tem, o Salmo 23. Pois ele descreve o sofrimento daqueles que estão a ser acompanhados por Deus. Eu não sei se você conhece esse salmo tão bonito, Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este salmo relata um episódio da vida dos cristãos. E lá diz que o salmista diz que estava a passar pelo vale da sombra da morte. E isso é uma angústia tremenda na alma, percebendo que é um momento difícil, mas diz lá também que tu estás comigo. Ou seja, mesmo quando o cristão passa pela dificuldade, o bom pastor nos acompanha. E a sua vara, o seu cajado, nos consola a alma. Deus não retira o sofrimento, mas Deus traz a consolação nos momentos de sofrimento. E esta é a grande verdade que nós encontramos nas Escrituras. Não se deixe enganar por discursos positivistas, por discursos otimistas, que até muitas vezes soam bem ao ouvido, mas que não têm fundamento nas Escrituras. E muitas vezes a médio e longo prazo esses discursos criam ainda mais frustração, mais desânimo, pois depois somos confrontados com a realidade da vida, onde há muitas vezes sofrimento, onde há muitas vezes dificuldades, onde muitas vezes não temos saúde. Então é necessário nós aprendermos a viver no sofrimento, retirando a consolação de Deus, para que nós próprios, no meio do sofrimento, possamos ser consolação para com os outros. O texto bíblico prossegue a dizer no verso 9: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aqui o apóstolo Paulo continua a demonstrar que ele tem passado por situações bastante graves, ao ponto de ter uma sentença de morte. No entanto, a sua confiança não foi abalada, pois ele confiava no Deus que ressuscita os mortos. A sua confiança estava em Deus e não nas circunstâncias. Mesmo no meio de perigos de morte, mesmo no meio de inimigos, mesmo no meio de situações dolorosas e difíceis, o apóstolo Paulo podia declarar que ele tinha a sua vida entregue nas mãos de Deus. Está você tão confiante como o apóstolo Paulo? Tem você realmente entregue a sua vida nas mãos de Deus a este ponto de poder dizer: eu confio no Deus que pode ressuscitar até os mortos? Eu confio neste Deus que um dia me ressuscitará. Ainda que o meu corpo possa perecer, eu confio no Deus que ressuscita os mortos. Realmente este é o desafio de Deus para cada um de nós.
E este desafio que o apóstolo Paulo tem aqui é o mesmo desafio que Abraão recebeu, e foi exatamente nesse desafio que ele se lembrou que Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Quando Deus desafiou Abraão a entregar o seu filho em holocausto para avaliar a confiança que Abraão tinha nele, se realmente Abraão era ou não um homem de fé, Abraão dispôs-se a entregar o seu filho, porque ele sabia que Deus é aquele que tem todo o poder. E Deus havia prometido que Isaque seria realmente o filho da promessa. Se Deus lhe estava a pedir então este filho, é porque Deus iria ressuscitá-lo, iria fazer um milagre ainda maior. E foi com dor, foi com dificuldade, mas foi com um sentimento de obediência e humildade que Abraão realmente obedeceu a Deus, na esperança de que Deus operasse as maravilhas. Então este é o desafio de Deus para si. O desafio que nos leva a perceber que Deus é o Deus dos impossíveis, o Deus que transforma as situações dolorosas em bênção, o Deus que transforma o sofrimento em consolação. E é este Deus que está descrito nas páginas da Bíblia que eu tenho compartilhado consigo. Mas prosseguindo aqui no nosso texto bíblico, este verso 10 diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Aqui o apóstolo Paulo conforta os corações dos cristãos em Corinto, mostrando que a ação de Deus é constantemente para proteger os seus filhos. Mesmo em situações difíceis, Deus continua a proteger aqueles que são seus. E estas palavras aqui do apóstolo Paulo são palavras de consolação. Deus nos livrou e nos livrará continuamente. Ou seja, a ação de Deus na nossa vida é constante. Deus não nos vira as costas, Deus não é um Deus que se esquece de nós. Mesmo quando nós nos esquecemos de Deus, Deus constantemente está ao nosso lado. É o tal bom pastor que nos acompanha pelo vale da sombra da morte. É o tal bom pastor que não nos desampara em momento algum. E nós podemos experimentar isso diariamente, vendo que é este Deus que no meio do sofrimento, que no meio das circunstâncias difíceis, realmente vem e suaviza, vem e ameniza, vem e nos levanta quando nós estamos caídos, vem e nos traz a paz de Deus que excede entendimento, que guarda os nossos corações. O verso 11 prossegue a dizer: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos seja dada graças a nosso respeito, pelo benefício que vos foi concedido por meio de muitos. Neste texto aqui nós estamos a olhar o exemplo e o poder da oração feita pelos cristãos. Quando o povo de Deus realmente se junta para orar, ele tem grande poder, tem grande eficácia naquilo que ele faz. Nós podemos ver na Bíblia muitos exemplos do poder libertador da oração. Quando, por exemplo, o apóstolo Pedro estava preso, a igreja estava em oração e o que aconteceu foi as cadeias se abriram, as portas da cadeia se abriu e ele pôde sair livremente. Vemos em muitas outras situações em que os apóstolos estavam em perigo, em dificuldades e oraram, e a igreja orou e houve grande transformação. Tiago, ao escrever a sua carta, ele diz que realmente a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E é um facto que, quando nós oramos, o braço de Deus se move. E nós devemos utilizar mais a oração, clamar mais a Deus, clamar por intervenção de Deus nas situações e na história que está a ocorrer. Eu creio que muitas vezes nós cristãos desprezamos o poder da oração. E em vez de dobrar os nossos joelhos em oração, muitas vezes somos ativos, somos pessoas que até fazem muitas coisas, mas sem perceber que é a oração que pode mudar as circunstâncias. Quando uma igreja está unida em oração, realmente coisas importantes acontecem. Nós devemos dedicar mais tempo à oração daqueles que sofrem. Devemos dedicar mais tempo para que Deus possa realmente intervir na sociedade, mudando leis, mudando circunstâncias, mas isso através do poder da oração. Cristãos que oram são realmente cristãos poderosos. Cristãos que oram são realmente aqueles que são capazes de fazer diferença na história do seu tempo. E realmente as orações podem muito transformar situações difíceis. Estamos ainda neste capítulo 1 e o verso 12 nos diz:
Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Aqui vemos a consciência do apóstolo Paulo sendo a chave para a compreensão daquilo que Deus está a fazer. E ainda diz o verso 13, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além da que lestes e bem compreendeis. E espero que a compreendeis de todo, como também já em parte compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Nestes textos vemos a importância dos relacionamentos, como o apóstolo Paulo se relaciona com a igreja e como a igreja se relaciona com ele, e a importância dessas relações. Continuando aqui no verso 15, ainda nos diz o texto: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar à Macedónia, e da Macedónia voltar a encontrar-me convosco e a ser encaminhado por vós para a Judeia. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo revela os planos que ele tem de continuar a espalhar a palavra de Deus por toda aquela região. E o verso 17 ainda nos diz: ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade, ou de liberar acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Certamente aqui devemos lembrar as palavras que nos deixa Jesus ao dizer que seja a vossa conversa sim, sim e não, não. E o verso 18 ainda prossegue: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, por Silvano e por Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Aqui certamente o apóstolo Paulo está-se a referir a esses aspectos da vida de Jesus Cristo em que nos ensinou a falar a verdade. Não ser pessoas com dualidade de opinião. Diante de umas pessoas dizemos uma coisa, diante de outras dizemos outra. Não, devemos falar com seriedade, com frontalidade e com verdade. Essa deve ser a forma como nos devemos conduzir como cristãos. A nossa palavra deve ser uma. Devemos ser pessoas de honra, pessoas que realmente afirmam o que dizem e assumem o compromisso e as responsabilidades de terem afirmado o que afirmaram. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.